Boa noite, bem-vindo à última edição do mês de janeiro do Direto ao Ponto. Trazemos como tema de hoje a presença de Angola na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Um tema que, de algum tempo a esta parte, tem alimentado inúmeros debates sobre se continuamos ou não a fazer parte da organização à qual aderimos em 2006, após longos anos de negociação. Criada em setembro de 1960, a OPEP serviu como resposta ao monopólio das empresas petrolíferas, conhecidas também como Seven Sisters ou Sete Irmãs, devido ao facto destas dominarem toda a cadeia de exploração, produção, refinação e comercialização do petróleo bruto. Como consequência, pagavam aos países detentores destes recursos direitos que não iam de encontro com o valor de mercado. Hoje fazem parte da organização 14 países, mas ela foi criada apenas por 5. Irão, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e a Venezuela. Patrício Vanderlei Kingongo é o CEO da PetroAngola e é o meu convidado para falarmos sobre esse assunto. Boa noite e obrigado por aceitar estar aqui conosco para discutirmos, para falarmos um pouco sobre isso. Angola aderiu em 2007. Portanto, mais de 40 anos depois da OPEP ter sido criada. O que eu lhe pergunto é se, quando nós aderimos, a OPEP tinha os mesmos princípios, defendia os mesmos objetivos que determinaram a sua criação em 1960. Boa noite, Cussa. Boa noite, telespectadores. Exatamente. Os fundamentos da OPEP continuam a ser o mesmo e foi uma vantagem Angola ter entrado na OPEP e isso vamos demonstrar ao longo do programa. Mas antes de nós falarmos sobre a presença da OPEP, da Angola na OPEP, é melhor nós olharmos para o perfil do país produtor de petróleo que nós somos, porque nós, em termos de gestão estratégica da indústria de petróleo e gás, em relação àquilo que é o comportamento governamental com a indústria petrolífera, ou seja, o tipo de relacionamento que o governo deve ter, perfil país produtor de petróleo, nesse caso Angola. O que é que Angola representa para a indústria de petróleo e gás em todo o mundo, né? Olhamos aqui para Angola primeiro, em termos de produção, né? Nós temos aqui um problema gravíssimo, que nós falamos aquilo que é um risco excessivo sobre a soberania, porque os recursos petrolíferos são soberanos, ou seja, representam a soberania do Estado, ou seja, e são matérias estratégicas para cada país. É por isso que nós vemos várias guerras em todo o mundo relacionadas aos países que estão ligados com a indústria de petróleo e gás, Síria, Irão, Iraque, porque detêm recursos petrolíferos. E nós temos essa bênção, porque o petróleo é uma bênção, nós temos petróleo em Angola. Mas, infelizmente, nós temos uma produção interna, aquilo que Angola produz, de pouco menos de 2%, ou seja, 98% da produção angolana é feita por empresas estrangeiras, ou seja... Mas a produção interna que tu te referes é com relação à empresa nacional, a empresa angolana dedicada, especializada para essa atividade. Exatamente, a produção interna, aquela produção que é operada por empresas angolanas, nesse caso a Sonangol, e temos mais uma outra empresa que é a Somoil, que opera aqui em Angola. Ou seja, 98% da produção petrolífera angolana é feita por empresas estrangeiras. Isso tem um impacto negativo, tanto a nível de soberania dos recursos, porque a nossa indústria passa a ser dominada por empresas estrangeiras, mas também a nível estratégico e mesmo dentro da OPEP. Okay. Deixa eu só perguntar-te aqui, tu falas que a Sonangol tem apenas 2%, mas a Sonangol, esses 2% são exatamente o quê? Porque a Sonangol tem participação em outros blocos. Esta participação não conta para a produção da Sonangol? Conta, mas nós falamos aqui de produção operada. O que é que isso quer dizer? Produção que é feita pela Sonangol, ou seja, que a Sonangol é operadora de um bloco. As participações são... Sozinha? Sozinha com parceiros, mas ela é a entidade operadora, ou seja, as operações são dependentes da Sonangol. Por outro lado, nós temos... E essa produção representa apenas 2%? Apenas 2%. Okay. Agora, por outro lado, nós temos interesses participativos em outros blocos, que vão elevar a nossa produção por mais ou menos 172 mil barris de petróleo dia, mas continua a ser muito reduzida. No lado contrário, Angola é um país nato exportador de petróleo. E isso tem um impacto, porque até a OPEP, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, significa que Angola, sendo um país nato exportador de petróleo, deve pertencer à organização que protege os países que exportam petróleo. É um dos requisitos, inclusive. O que é um país nato exportador de petróleo? É um país que exporta mais do que consumir.
né? Que é o caso, por exemplo, da Angola, que nós exportamos quase 98% daquilo que nós produzimos, ou seja, dos 1 milhão e 276 mil barris de petróleo que nós produzimos atualmente, nós exportamos 1 milhão e 200, ou seja, nós produzimos para vender, não produzimos para consumir, daí que nós precisamos de ter um preço alto para garantir o maior nível de receita para o país. Um outro fator, que aqui olhamos para as vantagens competitivas da empresa, que operam na indústria de petróleo e gás, é a capacidade técnica, ok? Nós olhamos, temos uma capacidade técnica de nível baixo, ou seja, as empresas angolanas que prestam serviço na indústria de petróleo e gás, como os profissionais angolanos que trabalham na indústria de petróleo e gás, ainda são representados como uma capacidade técnica muito baixa. Um outro fator é o know-how, criação de tecnologia, desenvolvimento e pesquisa, que nós também não fizemos na indústria petrolífera e também é muito baixo. Um outro fator também que é importante é a capacidade financeira. Quem investe na indústria de petróleo e gás em Angola são as empresas estrangeiras. Isso tem um impacto depois na hora da repartição das receitas. Ou seja, quando o Estado reparte as receitas com as empresas estrangeiras, primeiro as empresas recuperam todo o investimento que foi feito. Depois tiram lucros e repartem com o Estado. Então, é importante que nós olhamos para esse perfil da indústria petrolífera nacional antes de nós nos posicionarmos se ficamos ou não ficamos na OPEP. E temos outros fatores importantes, que é o caso da nossa economia não ser diversificada. Isso também tem um impacto muito interessante naquilo que é a indústria de petróleo e gás. Podemos passar para falar do impacto da produção petrolífera que nós estamos a ter, que é atualmente o maior problema da indústria petrolífera angolana, será 7, 20. Ou seja, este é o valor dos 356 mil barris de petróleo que perdemos de 2017, diariamente. Não, perdemos diariamente, de ano em ano, cerca de 118 mil barris de petróleo dia. Mais os 300 representam a queda de produção de 2017 a 2020. Exatamente. E tem um impacto negativo nas receitas do Estado na ordem de 6,8 milhões de dólares todos os dias. A que é que se deve essa queda? Essa queda, e é importante dizer, porque há uma complicação e muitas vezes as pessoas pensam que a queda da produção é resultante do facto de Angola estar dentro da OPEP, mas não. Okay? A OPEP não proíbe nenhum país de produzir petróleo, muito pelo contrário, a OPEP é a favor da soberania e do desenvolvimento exploratório dos países membros. Essa queda de produção é resultante da falta de investimento na indústria de petróleo e gás, ou seja, Angola não investiu nos últimos 10 anos em blocos petrolíferos, não se fez exploração. O petróleo é um recurso não renovável e precisa de ser reposto, ou seja, não substituímos as reservas. Por exemplo, em 2017 não foi perfurado um único poço em Angola. E o resultado negativo Quando diz um único poços novos? Poços novos. Não foi perfurado nenhum único poço e o resultado foi esse, ou seja, e um campo petrolífero para entrar em desenvolvimento leva até um máximo de 10 anos. Ou seja, ficamos os últimos 10 anos sem fazer investimento na exploração, não foram feitas licitações de novos blocos e este é o resultado negativo do impacto desse não investimento na indústria de petróleo e gás. Qual é a consequência disso? Consequência, baixa da produção e baixa da receita. Se nós olharmos, por exemplo, o nível de receitas que nós fizemos em 2016, 2017, vamos ver que, por exemplo, no ano 2018 tivemos uma receita equivalente a 15 mil milhões de dólares, em 2019, 11 mil milhões, em 2017, de 10 mil milhões. Esse slide que é interessante, que fala da parte das receitas petrolíferas, demonstra então o impacto negativo que a baixa do preço tem no nosso setor. Se nós olharmos, por exemplo, em 2016, a nível de produção, e podemos aqui fazer uma análise muito rápida, o ano 2016, a nível de produção, Angola exportou... Exportação. Angola exportou cerca de 1.698.000 barris de petróleo a um preço de 41,85 dólares. Em 2020, Angola exportou 1.210.000 barris de petróleo, que é uma previsão, ainda não temos o valor final, mas é uma previsão. Faltam os dados de dezembro. Faltam os dados de dezembro, mas temos um preço de 41,69. Se nós olharmos em termos de receitas arrecadadas em 2016, Angola arrecadou simplesmente 5 mil milhões de dólares, mas com uma produção mais elevada em comparação com 2020. Menos 4 milhões de dólares de receita líquidas. Estamos a falar de uma diferença de preço médio de 16 cêntimos. Sim, muito ínfima. E por quê?
Porque nos anos anteriores foi a crise dos preços do barril de petróleo, a partir de 2014, quando o preço do barril de petróleo caiu significativamente. Em 2016 chegou a ser comercializado a $26 em média. Isso resultou na arrecadação de menos receitas para o Estado. Por quê? Porque o Estado entra em contratos com empresas petrolíferas para investirem no setor e para explorarem o petróleo. E essas empresas precisam recuperar os investimentos. E quando elas não recuperam os investimentos num ano fiscal, elas recuperam o investimento no ano a seguir, ou quando há disponibilidade financeira. E nós apreciamos a queda em 2014, 2015 e 2016. Quando o preço começou a recuperar, a primeira coisa que as empresas fizeram foi recuperar aquelas perdas que eles tiveram nos anos anteriores. O que significa que, por exemplo, este ano, no ano passado, 2020, se a OPEP não implementasse cortes de produção e os preços estivessem a média de $19, conforme tiveram até maio de 2020, maio. E se continuasse assim o ano 2020, teríamos perdas por parte das empresas, ou seja, elas não iriam recuperar os investimentos e poderiam passar a recuperar a partir de 2021. Então, esse aqui é o impacto que o preço do barril de petróleo, a baixa do preço do barril de petróleo tem na nossa economia. Também podemos olhar aqui, por exemplo, que um preço abaixo de 45, abaixo de $50, tem um impacto muito negativo na nossa indústria, porque até o nosso custo de produção médio é de $35 por cada barril, ou seja... 40 a 30. 35 a 40 Exatamente. dólares, ou seja, quando o preço está abaixo de $35, há perdas, ok? As empresas não estão a fazer lucros. E quando estão entre 40 e 50, se há lucros, há uma lucratividade muito reduzida. Então, é necessário que o preço esteja minimamente alto, entre 50, 60 até $70, para que a nossa indústria tenha uma folga, tanto para o lado do Estado e tanto para o lado das companhias Eu estou petrolíferas. lembrado que, por altura de 2016, quando foi o acordo mais recente, portanto, quando se começou, se sentaram à mesa, portanto, os países produtores sentaram-se à mesa depois do início da crise de 2014, o ministro dos Petróleos, na altura, terá dito que o preço ideal, portanto, para a nossa produção, eram os $80, coisa que não mais se conseguiu atingir. Mas e em função deste quadro que nós tivemos em 2016, há aqui uma questão que não tenho como tocar, que é, isto deve nos fazer olhar para a necessidade de nós, de uma vez por todas, apostarmos de uma forma séria em outros setores fora do petróleo. Ainda que seja na indústria extrativa, mas, pelo menos, que seja fora de petróleo, porque é um recurso sobre o qual nós não temos peso depois na determinação do preço. Exatamente, concordo, e deixa aqui começar com a primeira questão que tu colocaste, que é acerca do preço de $80. No mundo global do petróleo, um projeto que precisa de $80 para ser viável, esse projeto nunca vai ser economicamente viável. Ou seja, quando tu esperas ter um preço de $80 para poder ter lucratividade ou para alimentar os cofres do Estado, no nosso caso, no lado do Estado, isso é como se fosse uma utopia, é um nightmare, é como se fosse um sonho. Ou seja, a indústria de petróleo e gás nunca resistiu. No período desde 1859 até 2020, a média de anos que o preço esteve acima de $80 são inferior a 10. Se nós olharmos desde 1859 até 2021, a média do preço do barril de petróleo é $40, $44. Ou seja, nós não podemos ter nenhum projeto do petrolífero que tenha um custo ou um break-even point, que é um preço de break-even, preço de equilíbrio, do projeto, acima de $40, já começa a ser um projeto inviável. Então, nós nunca podemos pensar que nós precisamos de preço a $100, nem os preços a $100, tanto para o Estado nem para as companhias, porque nunca vai ser viável. Né? Exatamente. Temos aqui um slide em que nos traz fazes a demonstração de quais são os objetivos da OPEP e pegando no que tu foste dizendo até agora, portanto, nada tem a ver com a limitação na produção. Não, exatamente. A OPEP, conforme fizeste a introdução, e é muito importante aqui dizer, o papel da OPEP não é fazer cortes de produção, muito pelo contrário, e a sua introdução foi muito direta nesse ponto, ou seja, existe uma diferença daquilo que é a atividade petrolífera das empresas estrangeiras, nesse caso as grandes empresas produtoras de petróleo, e aquilo que é a parte do Estado. Os objetivos estratégicos são totalmente diferentes. As empresas olham para a rentabilidade e o Estado olha para as questões socioeconômicas. Então, a OPEP tem a função de garantir a soberania dos recursos petrolíferos para o Estado.
ao invés das empresas petrolíferas, como bem disseste, as empresas tinham o domínio da indústria, faziam a exploração porque têm tecnologia e têm capacidade financeira e simplesmente pagavam cotas ao Estado muito reduzidas que não iam de encontro às necessidades dos governos. Então, os países produtores da OPEP, né, os exportadores, decidiram criar essa organização de modo a garantir esses interesses, ou seja, devolver a soberania dos recursos petrolíferos aos governos ao invés das empresas petrolíferas. Fora isso, uma das outras funções da OPEP é integrar e coordenar a política petrolífera desses países, ou seja, as empresas petrolíferas têm tecnologias e têm formas de desenvolver a indústria muito próprias. A OPEP também cria regulamentações internas de forma a fortificar os países membros, ou seja, Angola, quando participa na reunião da OPEP, o objetivo não é simplesmente discutir os cortes de produção, mas é olhar para as políticas, uma série de aspectos, são vários aspectos que são discutidos comuns, mas no sentido de garantir com que as empresas possam garantir receitas para os Estados significativas que vão de encontro às necessidades do Estado. Ou seja, a OPEP está preocupada em ter receitas que servem também para pagar a própria atividade das empresas petrolíferas e manter um consumo razoável de petróleo no mundo. Ou seja, a OPEP nunca vai cortar a produção até o ponto de deixar o mercado com escassez de petróleo. Esse é um ponto muito importante, ok? Porque o mundo vive melhor com preços intermédios do barril de petróleo do que com preços acima de 100, acima de 90, porque todos os países consomem petróleo, mas nem todos produzem, ou seja, a necessidade de compra de petróleo é muito elevada e isso faz com que a OPEP tenha que garantir que haja petróleo disponível para todo mundo. Então, essas são as funções principais da OPEP. Agora, por outro lado, pelo facto de a indústria petrolífera já produzir petróleo mais do que o necessário, porque quando em 1859 fez-se a primeira perfuração de petróleo no mundo, ok? O preço estava na ordem de $300, mas um ano depois o preço caiu a $2. E qual foi a razão? É a mesma razão de hoje, excesso de produção. Ou seja, o mundo sempre... O mercado estava inundado. Inundado de petróleo, ou seja, o mundo sempre produziu mais petróleo do que o necessário. Ou seja, esse problema que nós estamos a viver agora não é propriamente novo. Aliás, nós já tivemos várias fases de situações em que o mercado ficou inundado e teve que se adotar um conjunto de medidas para conseguir equilibrar a oferta. Exatamente. Esse problema não é novo. Não é novo. O problema dos preços do barril de petróleo também não são novos. Ou seja, sempre existiram desde o início da indústria. A produção excessiva sempre existiu. E o que faz com que haja um equilíbrio entre a produção é a demanda, quando há uma procura. Mas hoje, nos dias de hoje, com a globalização, o mundo está todo desenvolvido. Ou seja, os países já estão, na sua maioria, industrializados. A industrialização agora passa para a África, que devemos consumir mais energia do que a Europa e a própria Ásia e a América. Ou seja, o mundo sempre produziu mais petróleo do que necessário. E a OPEP, para criar um equilíbrio no mercado, para garantir que haja receitas suficientes para custear as operações petrolíferas, a OPEP faz cortes na oferta. Porque se não fizer, Angola não terá condições, por exemplo, um país como Angola, de pagar as empresas que investem no setor de petróleo e gás. Exatamente. E deixa-me só aqui dizer que existem apenas 2 países no mundo que têm a capacidade de produzir petróleo com um preço abaixo de $20, que é a Rússia e a Arábia Saudita. Todos os outros países têm custos elevadíssimos. E como eu disse, Angola tem 35. Se o preço cair abaixo de 30, fica abaixo. Muitos dos países quer Angola como as operadoras vão ter que parar a produção, prejuízos. Conforme Deixa-me só dizer, Kingongi, Uhum. porque a semana passada o Ministro dos Petróleos teve um encontro com os jornalistas e essa questão da presença de Angola na OPEP foi colocada e das várias respostas que nos foram dadas, o Ministro referiu-se ao facto de existirem pessoas interessadas em combaterem e acabar com a OPEP. O que eu te pergunto é, como é que se quer acabar com uma organização, não é, que detém mais de 40% do petróleo no mundo e tem um volume de reservas de quase 80%? Olha, esse é o maior, é a questão que fica por cima e a razão que muitas organizações externas querem destruir a OPEP. Por quê? Porque a OPEP detém 80% das reservas globais de petróleo, ou seja,
Não deveria ser o contrário? Não, porque assim garante soberania aos países. E todo esse petróleo que está na OPEP significa riqueza, ok? Isso está aí, é a soberania. Ou seja, a OPEP tem a soberania do petróleo em todo o mundo. E são menos os países na OPEP, que na verdade são a maioria, né, porque são apenas 13 membros da OPEP, têm uma reserva inferior a 20% daquilo que é o total do mundo. Ou seja, então, pelo facto da OPEP ter essa reserva maioritária no mundo, cria esse conflito. Ciúmes, mas também tanto as empresas como os outros países querem ter acesso a essas reservas, porque mesmo quando nós, aqui em Angola, nós temos uma reserva, né, as nossas reservas provadas são de 8,16, mas quando uma empresa entra... 8,16 bilhões de barris. Ok. Quando uma empresa estrangeira entra para Angola para explorar petróleo, por via do contrato, ela tem acesso a essas reservas, porque há uma partilha de produção. Ou seja, os países, conforme também as empresas quando vão entrar em associação com o Estado, um dos objetivos é ter acesso às reservas. Isso faz da OPEP, né, um sinal como o maior fator de desequilíbrio em termos de mercado financeiro. Quando tu falas em reservas, estás a falar de quê? De petróleo que está descoberto e está armazenado, ou é por se saber, é haver conhecimento de que existe? É o petróleo que foi pesquisado, foi feita a prospecção, encontra-se no subsolo, mas comprovado da existência do petróleo que lá embaixo existe. Não o petróleo que foi produzido e armazenado, porque chamamos de reserva estratégica, mas falamos do petróleo que foi pesquisado e fez a comprovação que existe petróleo numa determinada localidade. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, Patrício Kingongo, mas eu vou deixar-te com uma pergunta que eu gostava que respondesses quando nós regressarmos, que é: se a OPEP representa isto tudo e fundamentalmente este quadro, este último slide que nós tivemos a ver com relação às reservas, porque é que só são 14 países a fazerem parte da organização e não muito mais? Mas isso é para nós falarmos depois do intervalo que vamos fazer agora. Eu conto consigo quando regressar para acompanhar esta conversa com Patrício Kingongo, o CEO da PetroAngola, deste tema que nós trazemos para hoje, que tem a ver com a presença da Angola na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, da qual Angola faz parte desde 2007. Até já. Uma vez mais, boa noite. Já no ar a segunda e última parte do Direto ao Ponto. Hoje trazemos como tema a presença de Angola na OPEP. É meu convidado Patrício Vanderlei Kingongo, ele é o CEO da PetroAngola. Eu deixei-te com uma pergunta no ar sobre o número de países que hoje faz parte desta organização, que sabemos e temos estado a acompanhar, tem sido muito combatida. Muito se tem falado sobre a fragilidade, o enfraquecimento da organização. Não se sabe até que ponto é que o facto de terem olhado para os países membros, para os países produtores, não OPEP, e trazê-los para a mesa e conversarem sobre a possibilidade de encontrarem soluções conjuntas e combater a questão do excesso de petróleo no mercado, terá a ver com este enfraquecimento. E deixa-me aqui olhar para um parceiro, um aliado que me ajude a ganhar força. A verdade é que 14 países para uma organização que controla mais de 60%, mais de 40% da produção mundial, porque é que este número não aumenta? Se nós olharmos nos 10 maiores produtores de petróleo, apenas vamos encontrar 3 grandes produtores de petróleo que não fazem parte da OPEP, que é os Estados Unidos, o Brasil, da OPEP+. Então, sim, mas é recente. Sim, uma situação que aconteceu em 2016, mais ou menos. Sim, podemos categorizar a Rússia como o Canadá, ok? Mas os demais países, como a China, os Estados Unidos e o Brasil, não são países exportadores de petróleo. Ou seja, o petróleo que eles produzem, consomem internamente. Isso faz com que eles não fazem parte da organização exportadora de petróleo, porque até a OPEP é a organização para os países exportadores de petróleo e não para os países produtores. E outro fator também que é importante dizer é que esses países têm a economia diversificada, ou seja, não dependem do petróleo para sobreviver ou para viver, que é o nosso
o nosso fraco hoje, e falaste da diversificação econômica, Angola é extremamente dependente do petróleo, ou seja, o petróleo nos últimos 5 anos... A Nigéria também, a Nigéria é diversificada, mas faz parte da organização praticamente desde o início que ela foi criada. A Nigéria também depende extremamente das receitas petrolíferas, mas a Nigéria, em termos de exportação de petróleo, exporta menos petróleo que Angola. Ou seja, Angola ainda é mais dependente das receitas petrolíferas do que a Nigéria. Então, os países que não fazem parte da OPEP são aqueles países que não são exportadores natos de petróleo, porque o Brasil não é, a China não é, os Estados Unidos não é. Inclusive, esses países importam petróleo. Os únicos 2 grandes países produtores de petróleo que não fazem parte da OPEP, 1,5, porque vamos dizer que a Rússia está na OPEP+, o único é o Canadá. Okay? O Canadá é o único país que é produtor de petróleo que exporta mais de 1 milhão de barris de petróleo e que não faz parte da OPEP. Okay? Então, passamos aqui para olhar para a produção da OPEP e vamos olhar, por exemplo, que Angola é o 7º maior produtor de petróleo da OPEP. E se nós olharmos aqui no declínio da produção, entre os anos 2019 e os anos 2020, vamos olhar que, por exemplo, Angola é dos países dentro da OPEP que mais se beneficia dos cortes. Ou seja, Angola quase que não corta, porque desde 2007 que Angola entrou na organização da OPEP, cortou apenas a produção em 4 meses e nesses 4 meses que foram no ano passado, não atingiu a cota de produção, ou seja, teve um bocadinho acima. 60 mil barris de petróleo acima daquilo que lhe foi imposto. Ou seja, Angola, desde 2007, que se beneficia dos cortes de produção da OPEP. Isso é importante aqui referir. Um outro fator que é muito importante dizer é as questões das reservas. Se nós olharmos para Angola, a reserva da Angola é muito ínfima em relação àquilo que a OPEP representa. Angola tem simplesmente 8 bilhões de barris em reservas, dos quais cerca de 4 ou metade já foram produzidos. Daí que é necessário nós entrarmos e continuarmos com esse processo que a Agência Nacional de Petróleo está a fazer, de lançar novas licitações para a substituição das reservas. Porque o que vai acontecer daqui nos próximos 3, 4, 5, as receitas vão cair significativamente. Então, é necessário continuar com a exploração petrolífera para garantir a substituição das reservas. As nossas previsões apontam para a existência de estudos que poderão nos devolver níveis de produção iguais aos que nós tivemos em 2007, 2008, que chegamos a 1.900.000 barris de petróleo. Exatamente, mas para isso precisamos entrar a sério na exploração. São estudos apenas, são projetos, não há nada em concreto. É aquilo que nós desejamos, mas necessitamos de ter ação. Ou seja, entrar efetivamente na exploração, caso contrário, nós vamos deixar de receber as que nós temos hoje. Se dúvidas houvessem com relação àquilo que é o que acontece com a nossa produção e o que é determinado pela OPEP, este quadro destes 4 últimos anos dá-nos a fotografia. Dá-nos a fotografia aqui em Angola, por causa do declínio natural da produção que nós temos desde 2017, que tivemos aqui a apresentar, Angola nunca atingiu o nível de cortes, ou seja, a cota que a OPEP lhe foi implementada. Ou seja, a nossa produção sempre esteve abaixo do limite de produção imposto pela OPEP. Só em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, que a OPEP também, pela primeira vez, desde que a história do petróleo existe, que fez um corte elevadíssimo de 9,1 milhão de barris de petróleo dia. Isso exigiu que todos os países abrissem a apetência para a produção para controlar o preço do barril de petróleo, porque em maio o Brent foi comercializado a $9 por cada barril, rentável para ninguém, simplesmente para a Arábia Saudita e para a Rússia. Então, todos os países foram obrigados, a cortar a produção de forma mais aprofundada e Angola foi dado um limite de cota de 1.180.000 nos meses de maio até o mês de agosto. Foram esses meses que Angola cortou, mas como nós podemos ver, está em vermelho, Angola não atingiu o limite de 1.180.000, esteve sempre acima. Há pessoas que dizem que Angola deve ficar na OPEP porque até não corta, ou por exemplo, porque nunca cortamos, então temos que ficar na OPEP e quando começamos a cortar a sério, vamos ter que sair. Isso nunca pode ser a razão de Angola permanecer na OPEP. Angola deve permanecer na OPEP por causa daquelas razões que nós apresentamos anteriormente, daquilo que é a função da OPEP, que principalmente garanta a soberania ao Estado, ao invés das empresas petrolíferas. Porque se a OPEP for eliminada e o mercado for controlado pelas empresas petrolíferas, aí sim nós vamos sofrer 3 vezes mais, porque as receitas serão mais ínfimas ainda. Há aqui uma questão que eu não tenho como não colocar, que é o que é levado em consideração para se determinar o volume de cortes?
Vamos passar para o slide a seguir e eu posso demonstrar essa questão que é muito rápida. Ou seja, os volumes de cortes têm duas funções. Desculpa, só que esta pergunta é relevante na medida em que os interesses e os volumes de produção dos países são diferentes. São totalmente diferentes. É verdade que o valor é percentual, é tendo em consideração o nível de produção, mas ele depois tem reflexo naquilo que são as necessidades internas de cada país. O que é considerado como válido? Quais são os argumentos para se determinar o volume de cortes? O volume de corte é determinado no sentido de manter uma estabilidade no mercado, a nível de preço, ou seja, ter um preço razoável que serve para pagar as contas da atividade petrolífera em todo o mundo. Agora, cada país internamente, este aqui é o ponto importante que nós devemos focar, cada país internamente deve, a priori, definir o limite de produção e de preço que lhe garante sustentabilidade nas suas contas internas. E com base nesse limite é que vai na OPEP fazer a discussão, porque discussão, tu com essa noção da capacidade que tu precisas ou do limite de produção e do preço que tu tens, tu consegues chegar na OPEP e ter uma melhor posição do que ficar como um mero espectador, deixar que a organização decida e tu depois participas na oferta, no corte da oferta. É necessário definir esses volumes a priori. Quer dizer que Angola, apesar de ser o sétimo país, o sétimo maior produtor dentro da organização, tem também voz naquilo que é depois a definição final, é isso? Numa organização todo mundo tem voz. É claro, a Arábia Saudita, como é o maior produtor da organização e segundo maior produtor do mundo, e também corta mais petróleo do que qualquer outro país no mundo, por exemplo, ele de forma independente, adicionalmente, fez um corte de 1 milhão de barris de petróleo para além das cotas. Ou seja, isso tem um impacto muito importante no mercado, porque Angola, para a indústria global do petróleo, só representa 1%, ou seja, o impacto da Angola na indústria do petróleo é ínfimo, ou seja... Insignificante. Insignificante. A produção, a reserva estratégica que os Estados Unidos têm hoje, cerca de 600 milhões de barris, reservas estratégicas armazenadas em tanques, equivalem à produção de um ano de Angola. Ou seja, Angola pode ficar um ano sem produzir e os Estados Unidos nos entrega a reserva. Então isso demonstra que o nosso impacto na indústria é ínfimo. Agora, um país como a Arábia Saudita e como membro criador e fundador da OPEP, é claro que tem mais voz, mas também os outros membros dentro do cartel têm voz. É por isso que a discussão e as reuniões são adiadas várias vezes para chegar a um consenso. Mas o ponto aqui focal é Angola precisa determinar os números antes de participar nas reuniões. Vamos então explicar o que é que nos traz esse quadro? Bem, esse quadro é o quadro mais importante, porque é aqui que nós conseguimos definir se efetivamente Angola perde quando faz os cortes ou não, né? E depois isso pode ser também um fator definitivo para garantir se, por exemplo, como algumas vozes levantam, que Angola deve sair ou deve permanecer na OPEP. E nós fizemos aqui um cálculo muito direto, porque nós não podemos simplesmente ver que Angola lhe foi dado um limite de cotas e Angola corta a produção e dizer que Angola perde, ok? Porque nós fizemos, por exemplo, se Angola cortou 100 mil barris de petróleo, nós vamos multiplicar pelo preço do barril de petróleo, que está 55 dólares por cada barril, e nós vamos dizer que Angola perdeu esse volume de receitas porque cortou X barris de petróleo, ok? Mas nós devemos olhar no lado oposto. Quando o preço estava baixo e Angola cortou, e agora com a corte da produção o preço subiu, também devemos cotar esse limite do preço e ver se Angola ganha mais com limitação da produção e aumento do preço, ou se Angola perde quando limita a produção e sobe o preço. São esses cálculos que devem ser feitos, porque nós podemos definir, com base a cada milhão de barril que a OPEP faz, quanto do preço é que pode subir. Vamos então olhar para o quadro? Sim, olhamos aqui no lado esquerdo temos aqui a definição de um cenário em que Angola corta a produção, e isso é tudo exemplo do ano passado, 2020. Se nós olharmos em termos daquilo que foi a exportação, a produção no ano passado, a partir do mês de abril, a produção da Angola foi de 1.351.000, ok? E no mês de maio, junho, julho e agosto foram os anos que Angola efetuou cortes de produção. Esses cortes de produção foram, em média, 104 mil barris de petróleo por mês, ok? Por mês. Mas nós fizemos esse cálculo no universo sem cortes, ou seja, ignoramos esses 104 mil barris e esses cortes que foram feitos de maio a agosto e usamos a produção de referência do mês de abril, ok? Que foi o mês antes dos cortes. E usamos também o preço de referência do mês de abril,
que foi Os $19 por cada barril. Então, se nós formos fazer esse cálculo, vamos ver que Angola, em termos de receitas, se não tivesse feito o corte, nós teremos a fazer cerca de $25 milhões diariamente, ok? E se nós pegarmos estes 104 mil barris de petróleo dia que Angola cortou durante os meses de maio e junho e também valorizarmos ao preço de 19, Angola teria uma perda de 1,9 milhões de barris de petróleo dia. Ou seja, no cenário sem cortes, mesmo que Angola tirasse 104 mil barris de petróleo, teria uma receita de 1 milhão e 900 mil dólares. E estamos aqui a dizer que se não tivesse cortes de produção da OPEP, Angola teria uma receita bruta todos os dias de cerca de 27 milhões de dólares. 26. 26 milhões, pronto, faz 27 com 1,9 e o 5. E o 25. Agora, olharmos para com cortes, num cenário com cortes, nós vamos pegar a produção média do ano 2020, que foi 1.276.000, e vamos simplesmente multiplicar com o preço médio do ano 2020. E nós vamos ter uma receita de 53 milhões de dólares. Né? Se nós olharmos, produzimos menos, porque aqui tínhamos uma produção de 1.351.000 e tínhamos aqui no final de 2020 uma produção de 1.276.000, mas se olharmos para o volume do preço que subiu, a diferença entre 42 e 19, nós tivemos uma receita positiva de 53 milhões de dólares diários. Ou seja, se nós olharmos a diferença entre os ganhos, com os cortes de produção, Angola ganhou 25 milhões de dólares acima daquilo que ganharia se não tivesse feito cortes de produção. Quer dizer que ainda assim ficamos a ganhar? Ficamos a ganhar, mesmo fazendo corte de produção. Estamos mesmo já a terminar. Eu vou pedir ao Xisto para que nos passe o último slide, que é a proposta que nos traz, é os benefícios decorrentes do facto de fazermos parte desta organização. É importante dizer que os tão famosa e tão contestada ao mesmo tempo. É importante dizer que os benefícios não são simplesmente para Angola, mas são para todos os países membros, que o primeiro é a soberania sobre os recursos petrolíferos. Isso é muito importante. E depois, a plataforma de discussão e regulamentação. Angola, fora da OPEP, já não tem um outro meio que discute ao alto nível da indústria global de petróleo e gás. Ou seja, nós não temos grandes empresas produtoras de petróleo, nós não temos grandes líderes da indústria. É uma plataforma de acesso aos principais players. E quem trabalha a alto nível da indústria de petróleo e gás sabe, e nós vimos diariamente quando a OPEP reúne o impacto que cria no mercado global de petróleo e gás. Então isso é muito importante. Depois, a fortificação dos países membros nas suas políticas petrolíferas. Temos o exemplo do Congo, Gabão, que são países com produção muito insignificante, mas que estão na OPEP simplesmente para serem fortificados quanto à política petrolífera. Olhamos para o controle sobre a produção e a estabilização dos preços. O que a OPEP faz? Ter controle sobre a produção e também sobre a estabilização dos preços. Olhamos para a promoção da sustentabilidade e desenvolvimento dos países membros, porque aí há necessidade dos países correlacionarem em relações bilaterais e cooperar em várias outras áreas também. E, de facto, a OPEP continua a ser uma plataforma muito importante. E só para dizer que, por exemplo, se fosse para Angola sair da OPEP, esse seria o pior período para Angola sair. Por quê? Porque nós estamos a licitar novos blocos, e os blocos são onshore, e precisamos de empresas que têm capacidade de produção onshore, que são basicamente as empresas que estão na Arábia Saudita, que estão nos Emirados Árabes Unidos e que são, de facto, países membros da OPEP. Então, não é uma boa fase para discutir sobre essa questão da permanência ou não da Angola na OPEP, que, com aquilo que nós apresentamos aqui, prova que Angola simplesmente sai a ganhar com os cortes de produção, muito mais do que os outros países membros. Deixa eu só dizer também que são países, estes dois países que tu citaste, portanto, são países que têm a experiência de operar onshore. Onshore. Está tudo dito então por hoje, Patrício Quinconga. Eu vou agradecer a tua presença aqui e pelo que nos tiveste a passar sobre a nossa presença na OPEP. Já sabe que o Direto ao Ponto regressa sempre ao sábado, às 21 horas, depois do Jornal da Zimbo. Até já. Ou até para a semana.